queremos, do que somos. O espaço está aberto para que o teu Espírito trabalhe. E eu creio que nessa noite tens liberdade aqui. Usa poderosamente o teu filho, em o nome de Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Adora o Senhor, querido. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. Declara isso, querido, com toda a tua força, com todo o teu amor, em nome de Jesus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Senta um pouquinho. Que presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 8. E a gente vai ler do versículo 5 ao versículo 13. Mateus 8, do 5 ao 13. Hoje teremos uma breve palavra. Enquanto você abre, acho que fazia uns 2 meses que da última pregação. Se você chegou aqui hoje na casa de papai, é motivo de gratidão. Se você ainda não sentiu essa presença, ainda há tempo para você sair daqui transformado. Não sai, querido, por aquelas portas da mesma maneira, porque o que Deus tem para fazer na tua vida é algo grande. Na última sexta-feira, eu com minha esposa, aconteceu um acidente com o Levi, e por isso que eu pedi para louvar essa música. Hoje eu acordei e me veio essa música na cabeça: És fiel em todo o tempo. Aí o pastor Cássio pega aqui e vai fazer a transição e diz: independente do momento, não deixe de adorar, porque o Senhor, Ele é fiel. Se é no momento bom, Deus, Ele é fiel. Se é no momento ruim, Ele é fiel também, porque o caráter dele não muda. E muitas vezes passamos por esses problemas para testar o nosso caráter
e saber se realmente estamos firmados na rocha que é Jesus. E o acidente que aconteceu com meu filho, levei ele para a praça para jogar bola, ele caiu, e ao se levantar ele bateu numa quina de banco, que abriu a cabeça, eu acho que uns 8 centímetros, 10 centímetros. E a notícia quando chega a gente, que eu tinha acabado de sair, tinha deixado ele com meu sogro, teu filho se machucou feio, e a gente já fica logo desesperado. E quando eu cheguei no hospital com ele, a médica disse, vai ter que passar por um cirurgião, que vai ter que suturar. Eu disse, filho, deixa eu fazer uma oração por você. Ele todo ensanguentado, ele disse, eu já fiz, pai. E aquilo me ministrou, que Deus ele é fiel em todo o tempo. Independente da idade, seja uma criança, seja um ancião, um idoso, um adulto, um jovem. Eu não sei que problemas você tem passado, mas eu sei que se você permanecer fiel, assim como Ele é fiel na tua vida, tudo vai mudar. E a palavra de hoje tem um tema que diz: milagres, você está vendo ou está vivendo? E é diferente ver e viver milagres, sim ou não? Vamos para a palavra. Mateus capítulo 8, do 5 ao 13 diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, ele se dirigiu a um chegando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando-lhe: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. E ao que respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de receber sobre o meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo ele será curado. Porque eu também sou um homem debaixo de uma autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a um vai, e ele vai, e digo ao outro vem, e ele vem. Ordeno ao meu servo, faze isto, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que seguiam: com toda certeza eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e de maneira como creste, assim também te sucederá. E naquela mesma hora, o seu servo, ele foi curado. Vendo ou vivendo milagres? Se eu fosse perguntar aqui, quantas pessoas estão esperando um milagre? Eu acredito que 99,9% da igreja ia levantar a mão. Talvez esse 0,01 é aquele bebezinho que está ali naquele carro, ou então as criancinhas que não levantariam suas mãos, informando que precisariam de milagres. Mas todos nós temos algo em nossa vida que necessitamos de milagres. Não adianta. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito e tem nosso alcance. E aquilo que está fora precisa ser. Existiu um escritor chamado C.S. Lewis. Ele era um escritor irlandês. E hoje, quem gosta de ler sabe que ele escreveu muitos livros cristãos. Só que antes da conversão dele, ele era um ateu. Ele não acreditava na essência, na existência de um Deus. Até que um dia, quando ele conheceu o cristianismo através
de um amigo, de uma conversa, ele começou a escrever livros, e hoje nós temos referência de livros cristãos. E tem uma frase no livro dele, de um livro dele, que diz assim, isso me chamou a atenção: dificuldade preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado: dificuldades preparam pessoas comuns para um destino extraordinário. E o milagre é justamente isso, querido. É viver esse extraordinário. É quando as nossas dificuldades, as nossas impossibilidades sofrem uma ação divina, e essa ação divina ultrapassa as leis naturais que nós vivemos. Isso é milagre. É quando aquilo que não está mais debaixo do meu poder, da minha força, do meu trabalho, Deus vem e age, e tudo muda. E todos nós precisamos justamente dessa ação divina em nossa vida. Alguns precisam de milagres, saúde, casamento, financeiro. Outros porque abandonaram, esqueceram o seu ministério e dizem: eu não quero mais. E acredita que para poder voltar a trabalhar na obra tem que ser um milagre. Eu digo a você, se isso está acontecendo com você hoje, Deus está aqui, viu? E Ele é especialista em realizar milagres. E eu essa semana, por favor, esse ventilador, desliga ele aí, só o de cá, só por favor. Essa semana eu assistindo um podcast, eu estava vendo um debate de uma pessoa que não acreditava em Deus e um outro que tinha a certeza que Deus ele existia. E aquilo me chama a atenção, porque para muitos vão dizer: eu não tenho paciência com quem diz para mim que não existe Deus. E eu digo, eu gosto de conversar com pessoas que pensam que não existe Deus, porque dá a oportunidade dele ver na minha vida que existe um Criador. Se você entendeu, você estaria dando a glória a Deus, porque da mesma forma como as pessoas olharem para você, ele vai ver que em você existe um Criador, que não poderia acontecer existir um Gabriel, um Aquiles, um Leandro, se não existisse um Criador. Um alguém que se importou em formar a minha vida e a tua vida. E o melhor, depois de não ter nem a oportunidade de conhecer a Ele, Ele disse: agora eu vou te comprar de volta, porque um dia tu estava destinado ao inferno. Isso é um milagre, querido. O maior milagre que nós podemos viver é o milagre da salvação. E assistindo esse podcast, eu consegui ver naquele lugar, naquele vídeo, muitas verdades, que existe muita gente hoje que prefere acreditar em ciência do que na palavra. E aquele homem que não acreditava na ação divina, ele começou a dar teorias para ali: olha, eu acredito na teoria de fulano de tal, que o universo se formou assim, que não sei o quê, que o universo foi formado através de uma explosão, e as moléculas se juntaram e criaram. E aquele que reconhecia Deus como Senhor ficou calado, esperou ele só falar. E no final ele disse assim: concordo com você em tudo, mas tudo que você está falando corrobora para aquilo que eu penso, porque para tudo isso acontecer tem que existir um Criador. E quando a gente para e olha para essas pessoas, a gente vê que nós precisamos melhorar muito como pessoas para poder ser usados por Deus para fazer a vontade dele, porque Deus ele está pronto todos os dias para realizar milagres, salvações, transformações, seja curas. A Bíblia, querido, do começo ao fim, ela fala que de milagres extraordinários, aberturas de mar, fogos que caiu do céu, uma pessoa sobreviver na cova de leões famintos, sobreviver dentro da barriga de um grande peixe durante alguns dias.
Porém, os milagres também acontecem no dia de hoje, amém ou não? Porque para muitos, Deus mudou. Para muitos, não acreditam mais que um paralítico pode voltar a andar, que um cego pode voltar a ver, que o pior ladrão que existir lá naquela face da terra possa se converter e servir Jesus. Para muitos, milagres ficaram do Velho Testamento para trás. Mas eu quero dizer para você, milagres acontecem nos dias de hoje. E se você precisa de um milagre, você precisa estar e fazer o que é necessário para que ele aconteça na tua vida. Aí eu te pergunto, será que hoje você só está vendo os milagres ou você está vivendo milagres? Como assim, pastor? O que é que o senhor quer falar com isso? Nessa história que acabamos de ler em Mateus, eu gosto dessa passagem que Mateus narra, porque a Bíblia, nos evangelhos, só tem essa passagem da cura do servo do centurião em Mateus e Lucas. E eu gosto da passagem de Mateus, que Mateus, ele estava naquele mesmo lugar. Lucas, ele escreveu aquilo que um dia foi narrado para ele. Lucas, discípulo de Paulo, Mateus, discípulo de Jesus, estava lá e viu aquela situação. E Mateus narra aquilo que ele conseguiu enxergar. E ele começa a narrar ali, falando, no começo do capítulo 8, que Jesus, ele havia saído de uma grande demonstração de poder e autoridade, porque Jesus vinha justamente do Sermão do Monte, onde ele passou ali tempos ensinando pessoas, falando sobre as bem-aventuranças. E ao sair daquele lugar do Sermão do Monte lá, Jesus pega e começa a se encaminhar para Cafarnaum. Cafarnaum, ela é uma cidade que a Bíblia mostra onde aconteceram muitos milagres. Ali muitas pessoas foram transformadas literalmente pelo poder da ação divina. Aquilo que um dia foi prometido por Deus através da sua palavra, que viria um Salvador, que viria um Deus em formato de homem, estava acontecendo, e Deus, ele iria agir na vida de pessoas comuns, assim como eu e como você, para mostrar que o amor dele vai muito mais além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. E Jesus, quando ele entra em Cafarnaum, a primeira coisa que acontece com ele é um homem, um centurião, vai abordá-lo de uma maneira que chama a atenção de Jesus. E quando a gente olha para isso, Jesus vinha do Sermão do Monte e multidões o seguiam, porque Jesus, ele era especialista em realizar milagres, e as pessoas começavam a dizer: o que é esse rapaz aí? Eu quero começar a seguir ele, eu tenho que ir atrás dele. Mas nem todo mundo que estava na multidão, que seguia Jesus, recebia o milagre. Sabe por quê? Porque não basta apenas ser seguidor, não basta apenas estar ali atrás dele, tem que fazer por onde chamar a atenção dele. E o centurião chega, um homem que para muitos ele estava ali sendo olhado de uma maneira diferente, porque o centurião, ele não era judeu, ele era romano. E o centurião é justamente um homem, soldado romano, que tomava conta de um grupo de 100 pessoas, e o nome desse grupo de 100 pessoas era chamado de centúria. Então o centurião, ele tomava conta de várias centúrias que formavam uma legião de soldados. Então esse soldado romano, ele tinha autoridade suficiente sobre muitas coisas. Ele não era um homem qualquer, ele era um homem que também tinha homens que estavam debaixo da sua autoridade. Mas quando ele chega diante de Jesus, ele olha para aquele homem comum e reconhece nele o poder de Deus na vida daquele homem. Que no capítulo 8, no versículo 5, ele diz assim: Jesus, entrando em Cafarnaum, dirigiu-se um centurião
suplicando-lhe. Não foi, Jesus está passando, ei Jesus. Não. Ele, quando olhou Jesus, ele disse: é esse que todo mundo está falando, que tem o poder de realizar milagres, que tem o poder de curar vidas, que tem o poder de fazer coisas extraordinárias. Eu vou até ele. E chegando diante dele, ele disse: ei, deixa eu falar com você, por favor. Olha, eu estou passando isso na minha vida. E Jesus automaticamente para e dá ouvidos àquele homem, porque suplicar é pedir algo de uma maneira humilde e intensa. É pedir algo de uma maneira que você começa a implorar, a rogar: ei, eu estou aqui diante do Senhor aqui, por favor, me dá uma atenção que eu preciso da tua ajuda. E aquela atitude ali demonstrou para Jesus e para todo mundo que estava ao redor de Jesus que você pode ser quem você for. Você pode ser influente, você pode ter a maior conta bancária, você pode ter um batalhão de pessoas que te servem, mas vai chegar um momento que isso não vai servir de nada. E que o melhor caminho para o ser humano, e que o melhor caminho de qualquer pessoa é Jesus. Por isso que ele é chamado de o caminho. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E aquele homem estava diante do caminho, aquele que podia mudar tudo. E as pessoas, eu fico imaginando as pessoas olhando para ele assim: mas esse cara tem autoridade. Ele nem judeu é, porque o Messias veio para o povo judeu. O que é que esse romano está fazendo junto de Jesus aí? Mas ele não se importou, porque só sabe da dor que está passando quem precisa de um milagre. Ei, querido, não fica preocupado com como as pessoas vão te olhar ou deixar de te olhar quando você está na presença de Jesus, não. Porque quem precisa do milagre é você. Muitas vezes pessoas deixam de receber o seu milagre porque fica: será que fulaninho está olhando para mim? Será que ciclaninho está olhando para mim? Eita, será que o que é que ele vai achar? Eu não quero nem saber. Eu quero saber que eu estou diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E se preciso for me rasgar na frente dele, eu vou fazer aqui. Mas eu não saio daqui diferente, não. É passar por aquelas portas e entender: uau, que oportunidade Deus me deu mais uma vez de estar na presença dele. Eu vou fazer o que for para chamar a atenção dele. Porque entrar por aquelas portas de qualquer maneira, de qualquer forma, não adianta. É se enganar. É dizer assim: eu vou cumprir tabela na igreja. Uma vez eu postei, eu já falei, eu acho que isso aqui: qual é a tua motivação de estar na presença do Rei dos Reis? Porque para muitas pessoas eu vou à igreja, paredes. Não. Igreja somos nós. Estamos aqui na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é nessa presença que nós viemos para cá. Porque se essa presença não existir aqui, eu não viria, eu acredito que também nenhum de vocês viria. Porque a gente não ia vir para um show. A gente vem porque sabe que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e na comunhão da igreja, meu filho, o inferno tem que correr. Porque imagina só, se um santo, aquele que é separado, aquele que é escolhido de Deus, através da sua oração, através do seu testemunho, através da sua vida, tem o poder de fazer grandes coisas. Imagine um grupo de santos reunidos no mesmo lugar. Até muralhas tem que cair. E não vai ser preciso derrubar na porrada, não. É na autoridade de Jesus ali, obedecendo e dando o brado de vitória, acreditando que o que Deus tem para você, Ele já fez. Toma posse. Naquele momento ali, o centurião, ele estava deixando de ser mais um naquela multidão. Ele estava deixando de ser um espectador e passou a ser um participante do milagre. Um milagre que nem era para ele. Ele estava ali em busca de um milagre para terceiros, mas ali ele começou a viver um milagre também na vida dele. E o milagre do servo dele, primeiramente teve que começar na vida daquele rapaz. Todos nós precisamos de milagres, precisamos de virada de chave na nossa vida. Mas se ficar em casa, parado, se lamuriando, reclamando das coisas, tudo vai permanecer da mesma forma. Se aquele centurião ficasse lá,
meu soldado se machucou. Olha para aí, o bichinho está paralítico, está sofrendo. Meu Deus, e agora? Nada mudaria. Sabe o que ele disse? Eu não tenho poder, eu não tenho resposta, eu reconheço minha incapacidade humana, eu vou atrás daquele que pode fazer todas as coisas. Eu vou atrás daquela pessoa que todo mundo está falando, que aquela multidão está seguindo, porque ele deve ter muito poder, eu sei que ele vai me ajudar. Não adianta ficar em casa parado reclamando, vai permanecer do mesmo jeito, viu? Ou você se posiciona, toma uma atitude e vai atrás do teu milagre, ou nada vai mudar. Vamos continuar a palavra, versículos 6 e 7. Senhor, meu servo está em casa, ele está paralítico e horrivelmente, e está sofrendo horrivelmente tormentos. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Vê que passagem linda. Naquele momento, Jesus estava quebrando muita religiosidade de pessoas ali. O centurião, o qual estava narrando a Jesus ali, o que precisava do milagre, ele não era participante do povo judeu, mas Jesus automaticamente disse para ele: eu vou é agora, não é depois não. Porque Jesus reconhece um coração que está ali sofrendo, reconhece uma pessoa quando está diante dele e dizendo: eu estou precisando da tua ajuda. Ele não vai amanhã não, ele vai agora. Então para de estar empurrando com a barriga o que você tem que fazer para que o teu milagre chegue. E prontamente, naquele momento ali, Jesus diz: eu irei curá-lo. Teoricamente, Jesus está dizendo ali para aquelas pessoas: ei, eu não só vim realizar para judeus não, viu? Eu vim ajudar todo aquele que necessita de ajuda. Jesus destruiu ali, com sua atitude, uma religiosidade, porque não importa quem você é, não importa o que você fez, se você convidá-lo, ele vai. Querido, como é que está a tua casa? Como é que está a tua família? Convida Jesus. Como é que está no teu trabalho? Está difícil? Convida Jesus. Ele vai de pronto. Ah, pastor, mas Jesus sabe que eu estou vivendo. Sabe, mas Ele quer ouvir de mim e de você aquilo que nós precisamos. É hora de buscá-lo. E você já convidou hoje Jesus para o seu milagre? Ou você vai ficar aí parado, apenas vendo Ele passar de um lado para o outro e o teu milagre indo embora? Ou você vai ficar só olhando assim: eu estou com vergonha, eu não vou não, porque lá tem muita gente, eu sou romano, ali tem muito judeu, ali tem muito fariseu, ali tem muita gente que vai me julgar. Ali, naquele momento, aquele homem não perdeu a oportunidade. Ali, com certeza, Jesus estava cheio de pessoas que estavam buscando a Ele, mas muitas pessoas que estavam buscando a Jesus estavam no oba-oba. Estava simplesmente: vamos para lá, e todo mundo vai. Tu está indo por quê? Sei não, sei que está muita gente indo. Ah, vamos para lá, vamos também. Está indo por quê? Sei não, só sei que está todo mundo indo. Tinha muita gente que estava ali no oba-oba. E sabe o que acontece muitas vezes, trazendo para o dia de hoje? Muita gente vem para a igreja dessa maneira. Tu vai para a igreja por quê? Sei não, sei que eu vou. Jeremias, assim como lemos inicialmente no culto, capítulo 29, versículo 12 e 13 diz assim: então me invocareis
e passareis a orar a mim. Orar a mim, Deus falando, isso é relacionamento. Orar, conversa, orar, diálogo. Buscareis, me invocareis e passareis a orar a mim, a Deus, falando, relacionamento. E eu vos ouvirei. Eita, meu servo ali embaixo está orando. Deixa eu ouvir. Aí ele continua o versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Entenda, existe nesse versículo uma chave, existe nesse versículo algo, uma condição. Não é o fato apenas de buscar, mas é o fato de como você vai buscar. Não é o fato de você vir a um espaço, uma igreja. É um fato de como você entra nessa igreja e como você busca Ele. Aí sim, aí tudo muda. É o fato de como você vai chegar diante dEle e dizer: Senhor, estou aqui, eu preciso, eu quero. Porque assim como o pastor tem falado, Deus é, Deus faz e Deus age da maneira melhor para a minha vida e para a tua vida. Dias atrás eu comecei a ler um livro que minha esposa estava lendo, um livro de Luciano Subirá. E quando a gente começa a ler, eu gosto de ler alguns livros, e nesse livro, no primeiro capítulo, havia falando sobre como buscar a Deus. E eu peguei um trechinho do livro dele, de Luciano Subirá, e botei aqui: veja o que tinha escrito no livro. Buscar a Deus, na concepção de muitos crentes, é, na melhor das hipóteses, cumprir obrigações de ir ao culto semanalmente, especialmente não faltar a ceia. É conhecer o mínimo da palavra e orar um pouquinho todo dia, pelo menos para agradecer a comida e a hora de dormir. Mas é claro que se estiver em apuros, isso pode aumentar consideravelmente as suas orações, e nos casos mais extremos, jejuar. Quando eu li isso no livro, eu comecei a auto-refletir sobre a minha vida, porque a gente lê as coisas, a gente não pensa no próximo não, tá, querido? A gente pensa primeiramente na gente. Deus tem que transformar a gente. Porque quantos dias a gente muitas vezes passa desapercebido e Deus está lá do lado da tua cama assim, ó: estou esperando meu filho acordar, eu passei a noite todinha aqui protegendo ele. Aí o cara se levanta: eita, eu tenho que fazer isso, eu tenho que pegar não sei o que, eu tenho que correr, porque eu tenho que pagar essa conta, porque eu tenho que levar o menino na escola, porque eu tenho que voltar, porque eu tenho que pegar o menino na escola, porque eu tenho que fazer isso. Passou o dia e o cara nem para dizer: bom dia, Senhor. Muitos crentes, na melhor das hipóteses, têm cumprido suas obrigações de bater o cartão: vou na igreja. Ou, opa, não posso faltar a ceia, porque isso é importante, porque eu não estou em pecado, mas se eu faltar, o irmão vai pensar: o irmão não ceiou porque ele está em pecado, porque a Bíblia fala, auto se examine aí. E orar pouco: não vou falar com o Senhor hoje não, mas pelo menos para dizer: Senhor, obrigado pela comida. Tem gente que não está nem aí, bota a comida na boca e come e esquece que Deus estava lá. Isso é muito grave, querido, porque grande parte dos cristãos de hoje estão dentro dessa descrição e fazem exatamente isso aqui: ora pouco, busca pouco, tem pouco relacionamento com Deus, está cheio de problemas, mas quer um milagre. Deixa eu dizer uma coisa que aconteceu comigo no mês de julho. Eu até contei com o pastor Leandro, porque eu decidi afastar determinadas coisas que estavam tomando muito espaço do meu dia. E rede social, no dia de hoje, toma o espaço de muitas pessoas. Eu uso rede social para trabalho, eu uso rede social para comunicação com outras pessoas, e eu uso também rede social para ver o que é que está acontecendo. E quando eu parei, que eu olhei no meu celular, que tinha escrito ali:
você passou 6 horas em tal aplicativo, mais 2 horas em tal aplicativo, e aquilo começou a ser rotineiramente. Eu disse, opa, alguma coisa está errada, acendeu um gatilho, eu tenho que afastar de mim tudo aquilo que está me tomando a atenção. E eu disse para ninguém, caladinho eu estava, cheguei diante do Senhor e disse, é eu e o Senhor aqui, estou me afastando de rede social, não quero saber de Instagram, não quero saber de TikTok, não quero saber de nada. É eu e o Senhor, vou ficar 1 mês sem nem chegar perto disso. Algumas pessoas me mandaram mensagem, quando eu vim ver, agora 1 mês depois, tinha muita mensagem. Muita gente falou comigo que eu não respondi, porque foi um propósito. Eu decidi literalmente me afastar daquilo que estava tomando meu tempo. Deixa eu dizer uma coisa a você. Quando eu abri novamente o Instagram, me deu uma agonia, a vontade de dizer, não vou ficar olhando isso aqui para quê? Porque só tem coisa que não presta, não quero saber disso não. E deixei de lado. Porque se tem coisas que está tomando o teu tempo, você pode gerenciar melhor o seu tempo. Porque o tempo é o maior dinheiro que Deus distribuiu igual para todo mundo. Todos nós temos 24 horas por dia. E o gerenciamento desse tempo é o que muitas vezes faz a diferença na vida do cristão. E eu decidi, não, quero não, saber não. E os clientes? Quero saber não. E as pessoas que vão falar comigo? Quero saber não. Desinstalei aplicativo, tirei tudo. Aí, de vez em quando, vinha Lidiane, amor, tu viu isso aqui? Eu disse, quero não. Bota pra lá, que eu não quero nem saber. Ah, desculpa, amor. Não tá certo. Depois, tu viu? Vi não. Eita, eu pegava o celular, a primeira coisa que ia no celular, vou ver o que falou comigo aqui. Aí eu disse, vou não. Porque primeiramente, fazer a vontade de Deus. E eu me afastei de tudo aquilo. Agora, sabe o que me chamou a atenção? Foi uma experiência própria. É que a rotina faz com que a gente fique dependente daquilo. E toda vez que pegue o celular, a gente já vai querer logo ir para aquilo. Eu sou o pastor Leandro, eu me senti como um dependente químico, numa abstinência. Eu pegava o celular, eu tinha que, eita, vou não. Até o momento que eu disse, não, para lá, não quero saber. E depois que passou 1 mês, veio a reflexão e a palavra de Deus. Você está vendo como hoje as pessoas ficam dependentes de coisas fúteis, de coisas de programas de aparelho eletrônico. Se eu lançar essa proposta aqui e dizer assim, vamos hoje, igreja, abrir mão 1 mês de rede social, eu tenho certeza que muita gente não vai fazer, porque está totalmente dependente. Saem de casa, mas não esquecem de olhar um celular. Saem de casa, mas não esquecem, se saiu sem o celular, o cara, eu tenho que voltar, porque lá tem tudo, tem meu banco, tem isso, tem aquilo outro, tem. Mas muitas vezes esquecem de dizer, Senhor, muito obrigado. Abre mão, não abre mão de um aparelho, mas abre mão da presença de Deus. E como é que as pessoas têm conseguido viver hoje, querido, dessa maneira? Totalmente distante de Deus, mas totalmente ligado a coisas terrenas. É uma geração que quer os benefícios de Deus, mas não quer fazer aquilo que tem que ser feito. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Parece que Deus é aquele ser que fica ali ao nosso favor, sentado num trono, pronto para fazer o que eu quero. Não. Ele é o Criador de todas as coisas, e nós devemos honra e glória a Ele, e temos que estar debaixo da vontade dEle. Abrir mão de tudo aquilo que afasta de Deus. Vamos para o verso 10, voltando para a palavra. Ao ouvir isto, Jesus se maravilhou e disse aos que seguiam, com toda certeza, eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Digo-vos isto, e muitos do Oriente e do Ocidente virão e tomarão lugar à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó, no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do rei
serão lançados para fora, nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Em outras palavras, Jesus estava dizendo isso, ó. Eu fiquei muito impressionado com o que eu vi aqui agora desse rapaz. Ele olhou para mim e disse assim: eu estou precisando disso e disso e disso. E Deus foi lá e agiu. E depois ele olha para aquele homem e diz assim: olha, tão somente é certo que muitos vão acontecer, muitos que acreditam que vão para o céu não vão. Tá vendo, né? Esse homem que todo mundo julgava, ele está aqui, ele vai receber a bênção dele. Para a gente concluir, querido, andar com o Mestre nos permite ver milagres, mas obedecer à voz do Mestre faz com que a gente faz com que vivamos os milagres. Multidões andaram com Jesus e muitos viram milagres. Isso é maravilhoso. Porém, aquelas pessoas se alegraram momentaneamente ali e depois a sua vida voltou ao normal, porque nada mudou na vida dela. Porque ver o milagre dos outros é diferente de você ver e viver o seu milagre. Pare hoje de ser um narrador do milagre dos outros. Se aproxime, busque a presença, ouça a voz de Deus e comece a viver os milagres que Ele tem para você. Porque só podemos assim falar daquilo que vivemos. É diferente quando eu chego para você e digo: ó, Deus fez isso na minha vida assim, assim. E é diferente eu chegar assim, ó, Deus fez isso na vida daqueles. Tu viu? Que maravilha que aqueles viveu aquele milagre. Mas quando eu digo o que Deus fez comigo, eu tenho propriedade para falar. Só vive milagres quem se posiciona e se esforça para permanecer posicionado. E depois que está lá posicionado, ouve a voz de comando de Deus e começa assim a viver os milagres de Deus. Zaqueu, desce da árvore, eu vou jantar na tua casa hoje. Pedro, lança a rede para o lado de cá, porque aqui vai dar peixe. Essas pessoas se posicionaram, permaneceram firmes no posicionamento e ouviram a voz do Mestre, e o milagre aconteceu. Sabe por quê, querido? Nós estamos prestes a viver os milagres de Deus nessa igreja. E eu digo com alegria isso, porque neste lugar existem pessoas que se posicionam e se posicionaram. Existem pessoas que permanecem posicionados e ouvem atentamente a voz de Deus. Você quer viver o seu milagre? Você quer ser transformado por Deus hoje? Se posicione. Você quer sair dessa sua condição de mesmice? Você quer que Deus transforme a sua vida de uma maneira que você nunca viu? Se posicione. Mas não apenas se posicionar, dizer eu quero Jesus, mas é dizer eu vou permanecer ali, no caminho dele, haja o que houver, haja o que custar. É chegar diante dele e dizer: Senhor, eu quero entregar a minha vida para o Senhor, mas também eu vou fazer o que for preciso para permanecer nos teus caminhos. Eu vou fazer o que for preciso para ouvir a tua voz, para que no dia que ele disser assim para mim: meu filho, hoje chegou o teu dia, é assim que eu quero que você faça, o teu milagre chegou, você já vai estar posicionado, na posição certa, pronto para receber o que Deus tem para você. Se você ainda não recebeu o seu milagre, se você ainda está naquele processo, não desista, permaneça firme, porque quem permanece firme, está ali pronto dizendo ao Senhor: estou aqui. Você não vai ver um soldado diante do quartel de qualquer maneira. Quando ele está diante do lá, seja qual patente for, o general, o capitão, ele vai estar lá assim, ó, pronto, sentido, porque ele está esperando apenas a ordem do seu superior para que ele execute a missão. E nós, sim, somos servos e soldados de Deus. Estamos aqui, ó, posicionados, dizendo: Deus, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. E o Senhor tem grandes coisas para fazer na minha e na tua vida.